Nós vamos agora falar sobre algoritmo. Na verdade, essa aula é uma visão geral de algoritmo e eu não tenho nessa aula a pretensão de aprofundar esse tema que é extremamente rico e, por exemplo, na faculdade, ele é ministrado em um semestre inteiro. Na verdade, eu vou falar sobre as principais informações que você precisa saber e durante todo o decorrer do curso nós vamos estar sempre trabalhando os conceitos de algoritmo, nós vamos estar colocando na prática, nos exemplos, as ideias relacionadas ao algoritmo e durante o fluxo do curso, com certeza você vai aprender aquilo que é importante. Por enquanto, eu vou dar uma visão geral, vou falar algumas ideias por trás desse conceito importantíssimo que é o algoritmo. E em cima disso, nós vamos construir uma visão geral e a partir daí nós vamos trabalhar o conteúdo do nosso curso. E durante os exercícios, com certeza, esses conceitos vão ser aprofundados, vai ficar bem mais claro tudo aquilo que eu vou falar nessa aula. Para começar, o algoritmo e o estudo de lógica, eles estão muito relacionados, né? O algoritmo, ele depende dessa conceituação, desse estudo de lógica, que é uma disciplina que meio que mescla, digamos assim, um caráter matemático e um caráter filosófico, porque a lógica ela é o estudo do raciocínio, da argumentação válida, e aí você tem como, a partir da lógica, inferir quando a argumentação é válida, quando ela é falaciosa. E aí tem várias técnicas e estudos relacionados à lógica que nos ajudam a construir os nossos algoritmos. Então você sempre vai ver uma certa relação de proximidade. Quando a gente fala de algoritmo, você pensar um pouco no estudo da lógica. Não é o tema propriamente da aula, eu vou focar em si no algoritmo, mas você tem que perceber que existe essa relação e quando você estuda lógica, com certeza isso te ajuda a construir o raciocínio válido, te ajudando assim a construir os teus algoritmos. Partindo para o conceito de algoritmo, o algoritmo é uma sequência de passos que visa fazer um determinado processamento, fazer alguma ação em cima de um conjunto de dados, por exemplo. Então, quando você pensa numa sequência de passos, vamos supor que você tenha um algoritmo que tem 10 passos. Na prática, não acontece sempre, algumas vezes sim, o algoritmo vai ser executado passando pelo passo 1, 2, 3, até chegar no passo 10 e aí termina o algoritmo. Ou seja, ele executou todos os passos de forma sequencial. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, um algoritmo ele precisa usar uma estrutura de repetição. Por exemplo, você quer repetir o passo 5 e 6 durante um tempo até que uma determinada condição seja conseguido, até que um determinado dado mude de valor, alguma coisa do tipo. Então, dentro do algoritmo é muito comum você usar estruturas de repetição. Você vai repetir determinados passos até que uma determinada condição, um dado, chegue no valor que você está esperando. Uma outra possibilidade também que a gente usa, que é muito comum encontrar nos algoritmos, é tomada de decisão. Então, é possível que você chegue num ponto do seu algoritmo e haja uma decisão a ser tomada. Por exemplo, se o aluno tirou nota maior do que a média estabelecida pela escola, ele vai entrar no rol dos alunos que estão aprovados. Se o aluno não atingiu essa nota, ele vai entrar no rol dos alunos que estão em recuperação. Então, essa tomada de decisão faz com que, em alguns momentos, um passo seja executado em detrimento de outros passos. Então, quando você pensa um algoritmo, uma sequência de passos, não significa obrigatoriamente que todos os passos serão executados, mas sim que existe a possibilidade de que todos os passos sejam executados e também existe a possibilidade de que alguns passos sejam executados de forma repetitiva e, às vezes, significa que alguns passos não serão executados baseados em determinadas condições. Então, é importante que você perceba essa conceituação bem simples. A vida, ela é cheia de algoritmos. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os algoritmos não são programas de computadores, embora os programas de computadores utilizem algoritmos para executar suas atividades. Na verdade, algoritmos é uma sequência de passos e elas podem ser executados por um computador, como pode ser executados por um ser humano. Por exemplo, como é que eu vou sair da minha casa até chegar a um determinado ponto da cidade? E aí você vai descrever o conjunto de passos necessários para sair de um ponto A até um ponto B. Você pega a avenida X, anda tantos metros, depois do terceiro sinal, você dobra à direita, e aí você vai até passar um estádio de futebol. Quando você passar o estádio de futebol, na rotatória você pega a segunda saída e aí você anda 3 a 4 quilômetros quando você vê uma usina
hidrelétrica, você vai dobrar à direita, anda mais 2 quilômetros e chega no shopping. Então, esse é um conjunto de passos que você vai descrever e executar para sair de um ponto A a um ponto B. E é um conjunto de passos da vida real. Então, por exemplo, você está numa mesa de escritório, você tem que assinar uma pilha de papéis. Então, você vai pegar o primeiro papel, assina e joga na pilha dos papéis assinados. Tem mais papel? Tem. Você pega o próximo papel, assina e coloca na pilha dos papéis que já foram assinados. Tem mais papel? Tem. Você vai lá, pega, assina. Percebe que existe uma repetição também aqui? Então, é um conjunto de passos que eu estou fazendo, aqui no caso uma repetição, e aí eu vou fazendo isso até que a pilha seja totalmente consumida e eu não tenha mais nenhum papel para assinar. Então, aqui é um algoritmo da vida real. Um outro exemplo de algoritmo, você é um funcionário dos Correios, e aí você recebe uma encomenda e verifica. Ela é SEDEX? É SEDEX. Então, eu vou despachar e colocar direto no caminhão para ir mais rápido. Essa é uma encomenda normal? É um PAC? É um PAC. Então, ela não vai entrar no caminhão agora, vai esperar ali no armário destinado para as encomendas que só vão sair amanhã. É SEDEX? É. Então, vai fazer esse fluxo. Se não for SEDEX, faz um outro fluxo. Você percebe aqui que existe uma tomada de decisão. Se uma determinada condição for verdadeira, se for SEDEX, você faz uns passos A, B e C. Se não for SEDEX, se for um PAC, você faz os passos D, E, F, por exemplo, entendeu? Então aqui você tem algoritmos da vida real, são sequências de passos da vida real que tanto envolvem a questão de tomada de decisão como a questão de repetição. E isso também se aplica aos nossos sistemas e se aplica aos nossos programas. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo e vou trabalhar ele em 3 versões diferentes para mostrar para vocês alguns conceitos importantes relacionados a algoritmos. E aí eu vou fazer a primeira versão, a segunda e a terceira e a gente vai percebendo a diferença entre elas. É uma sequência de passos, como se você tivesse acabado de acordar e indo para o trabalho e você vai fazer essa sequência de passos para se arrumar para o trabalho. E vai ser uma versão bem simplificada só para a gente entender aqui alguns conceitos importantes. Então imagine na versão 1.0. O primeiro passo desse algoritmo de se vestir. A pessoa colocou a cueca, depois de colocou a cueca, colocou a meia e calçou o sapato. Depois de ter calçado o sapato, colocou a calça e por último colocou a camisa, certo? Então, pensando um pouquinho nesse passo a passo, você percebe que como a pessoa colocou a meia e o sapato antes de colocar a calça, na hora de colocar a calça, a pessoa teve uma dificuldade maior para conseguir se vestir porque trocou a ordem do algoritmo. Embora o resultado final tenha dado certo, ninguém notou nenhum fato estranho, a pessoa foi trabalhar normalmente, você percebe que esse algoritmo não parece ser a versão mais otimizada. E a gente começa a perceber aqui que a ordem dos passos faz uma diferença muito grande. Inclusive, nesse caso, a ordem dos passos deixou o algoritmo um pouco mais difícil de ser executado. Na versão 2.0, a ordem foi mudada. O que é que acontece? A pessoa começou o algoritmo vestindo a calça, depois de vestir a calça, colocou a meia e os sapatos, então já teve mais facilidade, digamos assim, para colocar a meia e o sapato e para vestir a calça. Depois que fez isso, colocou a cueca e por último colocou a blusa. Então, nesse caso, você percebe que a mudança melhorou em um aspecto, porque ele conseguiu vestir a calça de forma mais rápida, mas no final das contas ele foi para o trabalho como um super-homem, né? Colocou a cueca por cima da calça. E aí gerou um erro, porque o resultado final não era o resultado esperado e provavelmente a pessoa foi para o trabalho e sofreu, digamos assim, bullying, entendeu? Então você percebe que no primeiro cenário a gente tinha uma sequência de passos que não me deu o resultado mais otimizado, e na segunda versão foi mexido nos passos e acabou gerando um resultado que não era o resultado esperado. Então é possível que quando você mexe a sequência dos passos, tanto você consiga ter um resultado melhor do ponto de vista de performance, como você pode corrigir um eventual bug que tenha sido introduzido só por conta da sequência de passos mal planejada ou mal pensada. Partindo para a versão 3.0, aí sim a gente vai fazer o algoritmo de forma correta. Começou vestindo a cueca, depois colocou a calça, e no terceiro passo, meia, quarto passo, colocou o sapato e por último colocou a blusa. Então a gente tem aqui, a moral da história é, a sequência de passos, ela também é muito importante. A ordem que você coloca os passos é extremamente importante, tanto do ponto de vista de desempenho, que a sequência mais otimizada vai te trazer um desempenho melhor,
e a questão de introduzir bugs dentro do seu sistema. Obviamente, existem situações que você pode trocar um passo por outro no sentido da ordem e o seu algoritmo vai acabar não mudando, vai permanecer tão certo quanto se o passo A vier antes, ou se o B vier depois, ou vice-versa. Então é possível que em alguns momentos não faça diferença a ordem, mas com certeza vão existir momentos onde a ordem do algoritmo tanto pode causar problemas de desempenho, como também pode introduzir erros dentro do seu sistema. Então esse é um conceito importantíssimo para você ter em mente. Existem diversas classificações de algoritmo, e não é o escopo desse curso estar trabalhando sobre essas diversas versões, digamos assim, de algoritmo. Você tem algoritmos seriais, paralelos, algoritmos determinísticos, algoritmos não determinísticos. Você tem diversas classificações. Nós vamos acabar uma hora ou outra estudando alguns desses tipos de algoritmo, né, dentro dessas classificações. Às vezes um algoritmo ele se encaixa em mais de uma classificação, né? Um algoritmo ele pode ser interativo e determinístico, ele pode ser um algoritmo recursivo e determinístico. Então esses termos são termos importantes de ser conhecido, mas não é tanto o foco do curso estar trabalhando com essa nomenclatura e as classificações dos algoritmos. Se existe uma figura, digamos assim, que representa um algoritmo de forma bastante rica e que eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento, é a figura que eu vou apresentar agora, que é a visão geral de um algoritmo. Lá na frente nós vamos estudar uma estrutura chamada método e você vai perceber a relação que existe com essa figura. Inclusive eu vou mostrar essa figura também lá quando estiver falando sobre isso, mas por enquanto a gente sabe que um algoritmo é uma sequência de passos. Uma sequência de passos vai lá ter 5, 10 passos e dentro dessa sequência de passos ele vai fazer repetições ou ele vai tomar decisões entre o passo e outro para poder executar a lógica que você estabeleceu para ele fazer. Só que essa sequência de passos, via de regra, ela trabalha com um conjunto de dados de entrada, que são os insumos que você vai usar para fazer o processamento, e esse processamento vai pegar esses dados e processar para gerar uma saída. Então, por exemplo, imaginando que o seu algoritmo seja um programa, um player de vídeo. O seu player de vídeo ele tem um algoritmo lá para fazer todo o processamento do vídeo, mas o que é que ele recebe como insumo, como entrada? Ele recebe o arquivo do vídeo. E o que é que ele gera como resultado do processamento? Ele gera a imagem no monitor e gera o áudio saindo no fone de ouvido ou numa caixa de som, da forma como tiver sido configurada. Então, você percebe que os algoritmos, mesmo os algoritmos da vida real, por exemplo, o velho algoritmo da receita de bolo. A receita de bolo tem um conjunto de ingredientes, que são as minhas entradas. Esses ingredientes eles são processados seguindo uma sequência de passo a passo e no final ele gera o bolo como resposta. Então, existem algoritmos que não têm entrada, tá? Que eles simplesmente processam um determinado conjunto de passos e te dá uma saída. Existem algoritmos que têm entrada, processam os dados, mas não gera nenhuma saída. E existem outros algoritmos que nem têm entrada nem têm saída, ele simplesmente processa alguma coisa e nem retorna nada e nem recebe nada como parâmetro. Eu sei que nesse momento pode parecer um tanto abstrato imaginar, poxa, para que serve uma sequência de passos que não recebe nenhum dado de entrada e que não gera nenhuma saída? Por incrível que pareça, são extremamente úteis, mas por enquanto não faz muito sentido eu ficar buscando diversos exemplos para tentar mostrar cada um desses cenários. O importante é que você perceba essa figura e entenda a lógica dela. Eu tenho dados de entrada sendo processado pelo meu algoritmo e que gera uma saída que também são dados. Então, se você pensar do ponto de vista de verbos e substantivos, os meus dados seriam os meus substantivos, seriam as coisas que eu uso para processar. E o algoritmo é justamente o verbo, a ação de transformar esses dados em alguma outra coisa e gerar uma saída. Embora, como eu já mencionei, existem algoritmos que não têm entrada, existem algoritmos que não têm saída, existem algoritmos que nem têm entrada nem têm saída. Mas durante o curso a gente vai percebendo essas variações que existem nos algoritmos. Lá na frente eu vou falar sobre método, você vai perceber a relação e quando chegar lá nós vamos perceber que nem sempre é necessário receber algo ou retornar algo para que um algoritmo seja útil. Os algoritmos eles podem ser representados de diversas formas. Eles podem ser representados com linguagem natural, seria português, inglês, francês, você vai lá e escreve
uma receita de bolo, por exemplo. Você coloca, por exemplo, as instruções, ou seja, o passo a passo para ligar o som em uma festa. Também você vai fazer isso em linguagem natural. Ou você pode usar linguagens artificiais, como é o caso do Java, do C Sharp, do JavaScript, do PHP. Todas essas linguagens de programação são linguagens artificiais. Ou mesmo as pseudolinguagens, que são linguagens que não são interpretadas propriamente pelo computador, mas são usadas para te ensinar os princípios por trás de um algoritmo feito em linguagem artificial. Então você coloca a criação de variáveis, define os seus passos, cria um certo formalismo ali para você representar o seu algoritmo. Existem outras formas visuais, por exemplo, como o fluxograma, e que é muito comum você usar para definir um fluxo de uma empresa, para definir um algoritmo, qualquer coisa relacionada à sequência de passos, com tomada de decisões ou mesmo repetições, você consegue representar isso de forma visual com o fluxograma. Então, um exemplo de linguagem natural, como eu já citei, é a receita de bolo, onde você tem lá os seus ingredientes sendo listados e a forma que você vai misturar esses ingredientes para fazer a mistura inicial, quanto tempo você mexe, como você bota no forno, em que temperatura e todo o detalhamento para você criar o bolo, o que é que você precisa fazer para sair de um conjunto de ingredientes, fazer a sequência de passos e chegar no resultado final. Como já falei também, o fluxograma é uma representação visual onde você tem algumas figuras padronizadas, como por exemplo, o losango, é uma tomada de decisão. Aí você chega numa determinada decisão e vê, a nota é maior ou igual a 7, e se for, faça o processamento de aprovado. Se não for, faça o processamento de recuperação. Então é uma forma bastante efetiva de você comunicar a lógica e a sequência de passos do seu algoritmo, por exemplo. E uma outra forma é você usar a pseudolinguagem, que é uma linguagem que já segue os princípios de linguagem de programação, com um certo formalismo ali para você fazer as coisas, só que é uma linguagem mais de cunho didático, para você aprender como se faz um programa a partir de uma linguagem como, por exemplo, Portugal, que é muito conhecido da gente. Então, nesse caso, na linha 1, eu defini um algoritmo que eu chamei soma de dois valores. Na linha 2, eu criei uma parte que é para declarar as variáveis. Eu coloquei declare as variáveis soma A e B, e essas três variáveis são do tipo inteiro, como eu declarei na linha 3. E aí, na linha 4 até a linha 9, eu defini um bloco, começando na linha 4 e terminando na linha 9. Tem um bloco de código e aí dentro desse bloco eu tenho uma sequência de passos para justamente somar os dois valores. Então, na linha 5 eu coloco digite dois números, na linha 6 eu leio o número A e B, na linha 7 eu faço a soma propriamente dita, eu somo A mais B e atribuo o resultado à variável soma, isso na linha 7, e por último eu escrevo o resultado da soma provavelmente na tela do usuário. Então você percebe que eu consegui definir esse algoritmo, essa sequência de passos, de uma forma mais formal, já mais próximo das linguagens artificiais e de programação que a gente conhece. Então, para finalizar, eu queria só falar um pouquinho sobre a relação que existe entre algoritmo e linguagem de programação. As linguagens de programação elas são organizadas muitas vezes em níveis. Por exemplo, linguagens de baixo nível, você quer dizer que a linguagem ela está bem próxima da linguagem de máquina, ou seja, ela está muito mais longe do ser humano e mais próximo do mundo binário, dos zeros e uns. Você pega, por exemplo, Assembler, que é uma linguagem que está muito próximo da máquina. Então, para você fazer algo simples em Assembler, como, por exemplo, somar dois números, você vai ter que mover registradores e fazer determinadas coisas que numa linguagem de alto nível, uma linguagem que dá mais próximo do ser humano, você não precisaria. Então, o seu algoritmo, fazendo em Assembler, ele vai ter sei lá, 30, 40 passos para fazer um determinado trabalho e às vezes você consegue fazer esse mesmo algoritmo numa linguagem de alto nível como Java em 2 linhas ou apenas em uma, por exemplo. Então, a forma como você vai desenhar o seu conjunto de passos ou o seu algoritmo, ela vai ser sensível à escolha da linguagem. Então, é importante que você perceba essa relação, porque dependendo da linguagem, ela vai te trazer um determinado conjunto de facilidades, e isso vai fazer com que o teu algoritmo diminua o tamanho, que é uma coisa desejável. Quanto menos nós escrevemos, melhor vai ser, e algumas outras linguagens você não vai ter a mesma facilidade e provavelmente seu algoritmo vai ter um conjunto maior de linhas. Então esse foi o resumo de algoritmo, falando as principais características e conceituando um pouco
o algoritmo, falando algumas verdades importantes sobre o algoritmo, mas fique tranquilo que durante o curso nós vamos trabalhar esse tema do algoritmo e também das estruturas de dados, que é o tema da próxima aula, de forma muito prática e em cima desses exercícios e das práticas, daquilo que a gente for falando durante as aulas, eu tenho certeza que esses dois conceitos vão começar a fazer sentido para você, principalmente porque nós vamos praticar. Então, até a próxima aula de estrutura de dados.